Ontem eu montei a minha lista de leitura de 2025 e, pelos nossos cálculos, ontem era segunda-feira e faltavam 31 semanas para acabar o ano. E eu montei essa lista de leitura com base em conseguir ler um livro por semana. Por que eu montei assim? Porque eu sei que existem livros como A Volta do Parafuso, que é um livro de literatura que eu vou ler em um dia. Então, livrinho de literatura, tem 190 páginas, eu li em um dia. Assim como eu sei que vão ter livros, como por exemplo, um que está aqui na minha lista, que é o Alfabeto dos Afetos, que eu vou demorar provavelmente 3 semanas, 2, 3 semanas para ler, porque ele vai exigir algum tipo de raciocínio mais complexo. E o que eu quero fazer aqui hoje? Eu quero te ajudar a fazer a mesma coisa para a sua vida. E eu vou te ajudar a fazer com base no que eu fiz, mas não na mesma medida. Nós vamos falar então em duas partes nesse vídeo. Primeiro, como que você consegue ler um livro por semana? Isso não pode ser visto como vaidade. Eu vou ler um livro por semana para falar que eu li um livro por semana. Não, você vai se organizar porque isso é bom para você. Se você for capaz de ler um livro por semana, você vai descobrir isso dentro de 2, 3 meses lendo, você vai ver. Mas nós vamos falar sobre isso. E em seguida nós vamos falar sobre a escolha propriamente dita do que você vai ler. Esse vídeo, claro, ele vai ser complementado por um outro que eu gravei falando sobre isso, onde eu te explico quais são as categorias de livros que eu leio. Já vou deixar esse outro aqui para você assistir depois, então ele vai estar aqui em algum lugar na tela. Mas vamos lá. De onde vem a ideia de ler um livro por semana? Em 2020, eu tinha um curso que se chamava Flash Reading. Era um curso que eu ensinava exatamente isso, como ler um livro por semana. E esse curso saiu de uma palestra que eu fui em 2018, eu acho, lá em São Paulo, num evento chamado Nitro 10X, Nitro 10X. Foi o primeiro evento desse que teve, depois eles fizeram outros. E aí entrou lá na palestra um cara e ele falou exatamente isso. Ele falou o seguinte, cara, faltam 6 meses para acabar o ano. Você tem que ler 30 livros daqui até o final do ano. Se tu não ler 30 livros, tu não tá querendo aprender. E daí eu saí daquilo lá pensando, né? Será que esse cara tá certo? Será que eu tenho que ler 30 livros aqui até o final do ano? Nessa mesma época, tinha uma menininha, era uma menina super nova, devia ter 12, 13 anos, que ela fazia um desafio, ela tava lendo tipo 250 livros no ano. E eu me lembrei dos 3 anos que eu passei na universidade lá na França. Eu comecei minha universidade de engenharia química na França, em Rennes, a capital da cerveja, a capital da Bretanha. E os meus amigos franceses, chineses e vietnamitas eram umas máquinas absurdas de estudar, um negócio que eu nunca tinha visto. Lá na França eu descobri que a gente não estuda nada aqui no Brasil, ou pelo menos a maioria de nós. Deve ter alguém que estuda bem. Lá eu descobri como a gente é vagabundo comparado com aqueles caras. A quantidade de tempo que eles passavam estudando é um negócio inacreditável. E isso se refletia na capacidade de raciocínio deles de uma forma impressionante. Então, os melhores alunos da sala eram todos asiáticos, eram os chineses e vietnamitas, e depois deles os franceses. E só depois dos franceses vinham a outra leva de estrangeiros que tinha lá. Brasileiro, turco, leste europeu, essas coisas todas. E aí eu entendi, quando eu ouvi essa palestra desse cara, pensei no case dessa menina, lembrei da minha época da França, eu falei, o que me impede de ler tudo isso de livro? Uma coisa, a minha capacidade de compreensão. Então, o único impeditivo que existe para você ler um livro por semana não é o impeditivo velocidade, porque ler um livro por semana não é uma questão de ler rápido. Ler um livro por semana é uma questão de ler bastante. E eu vou te provar, eu estou com meu celular aqui, eu vou fazer a conta bem rapidinho. Se você ler 20 páginas por dia, caramba, cadê a calculadora? 20 páginas por dia. Você lê 20 vezes 365, evidentemente você vai ler 7.300 páginas. Um livro, você vai ver que no geral o livro vai estar nisso aqui, 200 páginas. Aí você pega esse outro que tem umas 250, mas ele é cheio de firula. Então a gente pode dividir por 200 isso daqui. Isso dá 36 livros no ano. Não dá um livro por semana, porque um livro por semana seriam 52, mas já dá uma boa noção. 20 páginas por dia. Cara,
20 páginas por dia vai te tomar em média de 1 a 2 horas, sem sacanagem. Depende do livro, se vai demorar 2 horas. Depende do livro, se vai demorar menos de 1 hora. Mas assim, 2 minutos numa página é uma pessoa lendo rápido. Então, você consegue ler 20, 30 páginas por dia se você separar 3, 4 blocos de leitura de meia hora no seu dia. É possível separar, assim, ó, eu não encontrei até hoje ninguém que não consiga pelo menos meia horinha de leitura por dia. E assim, pega pessoas, mães são as pessoas mais ocupadas que eu conheço. Olha, minha esposa tem, os filhos dão trabalho a hora que acorda e a hora que dorme. Só que sempre tem uma sonequinha do filho, um horáriozinho ali, um horáriozinho aqui. E se você quiser, você tá lendo. Só que no geral você tá gastando esse tempinho com outra coisa, porque você quer relaxar sua cabeça de outro jeito. Eu sei que esse negócio de um livro por semana é uma questão de ler bastante, e eu sei que ler bastante é possível, porque esse bastante também não é tanto assim. 1 hora por dia que você está lendo, se você der tempo ao tempo, em questão de 3 a 6 meses, você está reabituando o seu cérebro a esse tipo de atividade. Então, eu acho que é uma métrica funcional, mas que não é fácil. Em 2020 eu tive muitos alunos com isso, e vendendo esse curso Flash Reading, e ele era um curso barato, onde eu dava 7 aulas para o cara aprender a ler um livro por semana. E eu vi que isso é bem possível. Aí nós entramos no ponto importante. Isso vai ser possível com você lendo 2 coisas. Primeiro, livro de literatura, história. Você tem que voltar a se habituar a ler história. A hora que você começar a gostar de ler história, meu amigo, acabou. Você vai virar uma máquina de leitura de literatura e você vai melhorar demais a sua compreensão das pessoas. Tudo na sua vida vai melhorar. Nada supera compreender as pessoas. Vai melhorar teu casamento, vai melhorar teu trabalho, você vai ser promovido, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir vender, você vai conseguir tudo. Porque a literatura te ensina como as pessoas funcionam. E assim, eu vou te falar, ninguém sabe como as pessoas funcionam direito ao seu redor. Então você vai meio que dominar a coisa. É impressionante isso. Então você vai ler literatura, porque literatura dá para ler bastante. As horas passam mais rápido, é mais gostoso, e você não tem que ficar anotando, não fica parando, não é uma leitura travada. Segundo tipo de livro que você vai ler é para você ficar bom na tua profissão. O que você tem que fazer é o seguinte, você vai fazer um projeto para você virar uma máquina naquilo que você faz dentro de um ano. Se você pegar assim, ó, de hoje, botar 12 meses e você falar, eu vou ficar bom no que eu faço, eu vou ler 30 livros, 40 livros da minha profissão. Cara, você vai... depois desses 30, 40 livros, você vai estar muito na frente das pessoas. Esse é um negócio inacreditável. Esse é um negócio inacreditável, por quê? Porque ninguém ao redor lê. Ninguém ao seu redor lê. Isso aí é fácil. Então, você vai começar... Esse é um negócio que as pessoas... é difícil porque eu tive dificuldade com isso de entender. Você precisa esperar o acúmulo desse conhecimento. No começo não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa. Só que a hora que acumular isso daí, quando você menos perceber, você está mais sagaz naquilo que você tem que fazer. Ano passado eu li esse livro, Generalistas no Mundo de Especialistas, um negócio assim. E assim, ó, meio mais ou menos. Tu tá meio certo, não tá muito correto aquilo ali. Porque é o seguinte, todo cara que eu vi falar que, até hoje, o generalista é melhor, ele é especialista numa parada, entendeu? Ele pode ser um especialista em ser CEO, que é uma profissão de certa forma generalista, mas ele vai saber lidar com gente e processo. Então, você vai ter que ser meio que especialista numa coisa, se você quiser dar certo. E isso daí, o caminho mais viável para começar é comprando um monte de livro e começar a ler eles. Então você vai pôr esses livros da sua profissão, porque como eles resolvem um problema concreto, real, que é você ficar bom naquilo e ganhar dinheiro, isso vai te motivar a ler. Veja, o melhor jeito de começar a ler, na minha opinião, é achar um problema que você tem e comprar livro para resolver ele. É o melhor jeito de se motivar, é o melhor jeito de justificar aquela leitura, é o que vai fazer você suportar o processo árduo e difícil é quase uma redundância, de ler livros, porque você não está acostumado. Você está acostumado só a ver story, essas coisas. Que, de novo, eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos. Você tem que parar, desligar. Story tem que acabar na sua vida, entendeu? Isso aí não pode existir. Você não pode ver story, não pode ver reels, entendeu? Por quê? Porque isso aí não te ensina nada. Mas, enfim, eu já falei isso em outros vídeos, eu não vou ficar repetindo aqui. Agora, vamos entender aqui, ó. O processo para você ler um livro por semana, ele vai passar por uma organização da sua rotina,
que vai envolver a hora de acordar e a hora de dormir principalmente. Você vai ter que achar espaço de solidão no seu dia, onde ninguém está te interrompendo e te incomodando. E você vai ter que achar mais de um para que você possa espairecer, vamos dizer assim. Como você deve ter o músculo do foco mal treinado, você não tem muita capacidade de ficar focado por muito tempo, você não vai conseguir ler por meia hora consecutiva, nem uma hora esquece. Você vai começar lendo 15 minutos. Então você vai ter que acordar mais cedo, dormir num horário diferente, arrumar a tua rotina, para que você tenha vários pequenos intervalos de 20, 30 minutos, em que você vai entrar para ler um livro por mais ou menos 15 minutos. Por que o intervalo é maior do que o tempo de leitura? Porque no estado atual das coisas, eu percebo comigo e com várias pessoas ao meu redor, você não senta na mesa, abre o livro e começa a ler e se concentra. Não. Você senta na mesa, você lembra de uma coisa, de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. Pega o celular, dá uma mexidinha. Existe uma área de procrastinação que ela é meio... No começo é impossível você vencer ela. Então você tem que só ir com ela. Então você tem que saber que eu chamo isso de tempo de adaptação. É o tempo que eu saí de uma atividade para entrar em outra, eu tenho um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação, ele é lixo. É o tempo que eu jogo fora. Não tem o que fazer. Ele é assim, ele existe e ele tem que existir, porque senão você não vai conseguir fazer a transição de uma atividade para outra. Até você pegar o ritmo de ler, você vai ficar nessa 5, 10 minutos meio perdidos assim. E aí eu vou te recomendar uma técnica do livro Ultra Aprendizado, que é a técnica de você, é basicamente você se enganar, você vai enganar o seu próprio cérebro. Então você vai falar assim, eu não vou desistir da atividade nos primeiros 10 minutos. Então você vai pegar um livro para ler e você vai falar assim, eu não vou desistir da leitura nos primeiros 10 minutos. Nem que você tenha que botar um cronômetro para você ver que está nos primeiros 10 minutos. Por quê? Porque a tendência é que nós desistamos no começo e não no meio. Porque o começo é a parte mais complicada, que é você entrando naquele modus operandi daquela atividade. Então a hora que você abrir o livro, é a hora que você tende a desistir, as primeiras páginas. Uma vez, é como se fosse aquela coisa da inércia. Tu tá numa coisa, tu vai entrar em outra, tu tá saindo de uma inércia. Só que uma vez que você vai lendo, enquanto isso eu vou abrir a porta do meu cachorro, uma vez que você vai lendo, você entra nessa nova inércia. Ou seja, agora o teu corpo, o teu cérebro, o teu espírito, se você quiser, ele já está nesse novo ritmo, ele está no ritmo da leitura. Então, uma vez que você vence esses primeiros 10 minutos, aí a coisa flui muito melhor. Então, a minha recomendação para você é, aguente os primeiros 10 minutos, porque se você aguentar os primeiros 10 minutos, e aí você vai fazer esse exercício de enganação que o Scott Young ensina. Eu só vou ler por 10 minutos, e aí você vai tender a ler muito mais. Aí você vai... Batata, isso vai funcionar, entendeu? Aí o que você pode adicionar a essa ideia? Eu te falei de livro de literatura, eu te falei de livro da sua profissão. De vez em quando você pode botar uma biografia. Por quê? Porque às vezes uma história real, ela te motiva. Ela faz aquele papel meio coach da sua vida, de mostrar possibilidades, sabe? Eu vejo que nós, no geral, nós brasileiros, não acreditamos muito em nós mesmos, entendeu? Então, muita gente não acha que pode fazer as coisas, não acha que merece nada, não acha que está à altura de alguma coisa. E quando você pega uma biografia, você vai ver que no geral, de vez em quando nasce um gênio ou outro, mas no geral não foi assim. No geral as pessoas também eram pessoas comuns, só que elas foram achando pequenas oportunidades, abraçando, fazendo um dia após o outro, e devagarzinho elas foram se transformando em alguém incrível. No geral é assim. Então essas biografias, elas vão te motivar. Eu sei porque eu já li muita biografia de santo, e tem muito santo, tem santo que nasce, você fala assim, nasceu santo, é o Padre Pio, mas tem santo que ele era só um cara comum lá. E aí vai, a coisa vai indo, de repente o cara é santo. Entendeu? Por quê? Porque ele vai se abrindo para o processo. Então você tem que pensar que nós funcionamos assim, nós temos que ir nos abrindo para o processo. Eu não nasci pronto para gravar na internet, eu não nasci pronto para explicar as coisas, eu não nasci pronto para ler, eu fui me abrindo ao processo. Então, conforme você for fazendo isso, você vai ver que a coisa vai funcionar. E eu vou te dar mais uma recomendação importante. Lápis. Lápis, isso aqui é uma lapiseira, né? E
caderninho do teu lado. Por que lápis e caderninho do teu lado? Porque toda hora que bateu o sono, meu amigo, essa é a minha técnica, até hoje eu uso isso aqui. Bateu o sono, para de ler e vai escrever. Por quê? Porque escrever é ativo. E aí quando você começa a escrever, você meio que vai se recuperando. Bateu o sono, para de ler, escreve, levanta, dá uma caminhadinha, 30 segundos, toma uma água, volta. Não se deixe vencer. É muito importante isso. Onde eu quero chegar com esse vídeo? E eu devia ter falado isso lá no começo do vídeo, que era a coisa mais importante de todas, mas aí agora já foi um monte de gente embora. Se você ficou aqui até aqui, parabéns. Inclusive deixa nos comentários para eu saber quem que viu meus vídeos até o final. Isso daqui eu tô te passando porque eu acredito piamente que, apesar de as coisas virem no longo prazo, se você for capaz de se empenhar em um processo de trabalho de 6 meses, 1 ano, diário, que você vai ler livros, tem que ser ler livros, você vai começar a se desenvolver numa velocidade surpreendente. Porque assim, é claro, muita gente vai ter dificuldade de ler, é normal. Só que você vai descobrindo como solucionar essa dificuldade conforme você for lendo, é igual dirigir. Você começa a dirigir, aí você vai descobrindo que você não sabe pisar na embreagem direito, que você erra o ponto, o carro morre. Aí você vai descobrindo que você não tem muita noção de fazer a baliza pro lado esquerdo, porque é um pouco pior do que pro lado direito. Você vai aprendendo onde estão as suas limitações, aí você vai conseguindo procurar a solução. Eu lembro, cara, falo sem nenhum medo. Quando eu comecei a dirigir, peguei minha carteira, aquela técnica da baliza da autoescola não rolava pra mim. Aí eu fui no YouTube, achei uma outra técnica, que eu uso até hoje pra fazer baliza, que mudou a minha vida. Mas eu tive que começar a dirigir, tentar fazer baliza e errar e passar vergonha para entender, opa, eu tenho que achar uma solução para isso daqui. Quando você começar a ler, você vai começar a perceber quais são suas dificuldades. Se a sua dificuldade é da pessoa que divaga e tem que ficar voltando na página, se a sua dificuldade é de vocabulário, então se não tem vocabulário suficiente, vai ter que estar com um dicionário por perto, um chat GPT, sei lá. Se a sua dificuldade é da interpretação da profundidade das coisas, você entende um pedaço só, então a coisa não funciona. Então tem tantas dificuldades ali que vão aparecer só quando você começar a atividade, que é importante que você comece antes de solucionar elas. Você não vai conseguir solucionar porque você não vai enxergar elas. Só que tudo isso daqui é para que você tenha um projeto de 6 a 12 meses de altíssima velocidade de desenvolvimento. Uma pessoa que se propõe, e eu sei porque eu já faço isso há muito tempo, cara. 2000, quando eu comecei a monitorar minhas leituras, 2016 eu acho que eu li 12 livros, 2017 eu li 40, 2018 eu já estava lendo 52, um livro por semana. É impressionante o meu desenvolvimento, o que aconteceu comigo. Uma outra coisa que você vai perceber com o passar do tempo vai ser a qualidade dos livros, você vai começar a julgar melhor os livros. Mas isso é uma outra questão que não cabe para esse vídeo. Só que se você se empenhar nisso, eu te garanto, daqui a 1 ano a tua vida é outra, mas outra sim, porque você vai estar enxergando coisas que as pessoas não enxergam ao teu redor e que você não enxergava antes. Então o que eu quero te ajudar aqui a fazer é este projeto de transformação pessoal através da leitura. E é preciso que você comece com esses livros que são mais leves. Eu vou dar um conselho que ele é genérico. Claro que vai ter um caso ou outro diferente, mas no geral não é bom que você vá para um livro filosófico, não é bom que você vá para um Nietzsche, que você vá para um Platão, que você vá para um Kant, que você vá para um negócio assim. Por quê? Porque te falta estatura intelectual. Eu sei porque eu vivi isso na pele por muito tempo. Então não é bom que você vá para coisas complexas, é bom que você vá nas coisas simples. Livro da tua profissão para você ficar bom naquilo que você faz, ganhar mais dinheiro, entendeu? Resolver teus problemas financeiros. E literatura, onde no geral o que vai te faltar é só paciência e vocabulário. Paciência e vocabulário são coisas que você ganha no dia a dia. Paciência, depois de 6 meses lendo, você já vai ter ganhado. Vocabulário, com o chat GPT ali do lado perguntando uma palavra ou outra, em 2 meses você já vai estar bom de vocabulário de novo. Então assim, se você vai nesses 2 tipos de livros, você vai em algo mais tranquilo, algo mais compreensível. E aí você vai ganhando força para depois, lá na frente, ir para coisas mais complexas, livros mais complexos. E uma vez que você... assim, eu já percebi isso aí com as pessoas que têm dinheiro ao meu redor. Você tem que resolver o problema do dinheiro. Porque uma vez que você resolveu o problema do dinheiro... e resolver o problema do dinheiro não é ter dinheiro.
é ter a confiança de que você é capaz de fazer o dinheiro quando você precisar. Isso aí é certo. Uma vez que você resolveu este problema, tua vida vai para outro lugar, porque você passa a querer outras coisas, que são as coisas muito mais legais, divertidas, mais importantes, elas são coisas muito mais valiosas do que o próprio dinheiro. Então a tua vida vai ganhar uma cor, um brilho mais interessante. Por isso que é bom que você vá nos livros da tua profissão, resolva o teu problema de dinheiro, afirme, eu sei ganhar dinheiro, eu nunca mais vou passar fome na vida, minha família nunca mais vai ficar sem dinheiro. E se ficar, vai ser por um acaso, por um tempo, você sabe que vai ser capaz de reconstruir a coisa, é só começar a olhar para coisas mais legais. E a sua vida vai ganhar um brilho. E aí eu vou te dar um último conselho. O último conselho, ninguém vai seguir, mas quem seguir, quer dizer, alguém vai seguir, mas vai ser uma minoria muito pequena. Quem seguir isso aqui vai vencer. Você não avança na vida se você não continuar gastando dinheiro com o seu próprio desenvolvimento. Então, todo mês você tem que gastar dinheiro com você mesmo. Tem que gastar dinheiro com livro, com curso, com mentoria, tu tem que terapia, tu tem que pagar coisas que vão fazer você se desenvolver. Quando você tiver que economizar, não economize no seu desenvolvimento. Economize em outro lugar. Come uma carne pior, troca carne por frango, troca frango por ovo, para de ir em restaurante. Você tira dinheiro de tudo que dá para tirar antes de tirar o dinheiro do seu desenvolvimento. Por quê? Porque é o dinheiro que você gasta com você hoje que garante o seu dinheiro de amanhã. Então, quando você tira o dinheiro do seu desenvolvimento hoje, você está matando o seu dinheiro de amanhã. Então você está entrando numa corridinha dos ratos mesmo, um ciclo vicioso, e você vai sofrer cada vez mais. Se você não para de usar o dinheiro para o seu desenvolvimento, é questão de tempo para que você saiba encontrar as oportunidades de fazer o seu dinheiro depois. Dito tudo isso, se você quer aprender a construir um negócio digital, no modelo One Person Business, um negócio de uma pessoa só, você precisa aproveitar a condição especial da OPB School, que só vai até o final do mês de maio. A partir do 1º de junho muda, o preço sobe, as coisas vão mudar. Aqui na descrição desse vídeo tem a proposta da minha escola. A OPB School é um local onde você tem duas grandes áreas. A primeira, aulas, onde você vai aprender as coisas que você precisa, as técnicas, as habilidades para você ter um negócio sozinho. A segunda é o acompanhamento que você tem comigo, contato comigo, pergunta que você pode me mandar, Zoom que você vai fazer comigo em grupo. Existe um contato com o mentor. Qual que é a minha proposta? Ter um local para você não ter que comprar mais nada no digital, onde você vai aprender tudo o que precisa para construir seu negócio. É este modelo de negócio de uma pessoa só, onde você trabalha sozinho ou com uma equipe bem pequena. E para quem quer viver a partir desta metodologia de trabalho do digital. Criar conteúdo, criar produtos e vender os seus produtos através do seu conteúdo. É basicamente esse o processo e você vai ter o meu acompanhamento. Eu acredito que quem tem o acompanhamento do mentor vai muito mais rápido. Então, eu não tenho por que só te dar aulas gravadas. Sem poder me perguntar as coisas, isso vai te ajudar a avançar mais rápido. Link na descrição, leia a proposta, você vai poder se inscrever na OPB School por ali ou conversar com uma das meninas no suporte para tirar todas as dúvidas que você tiver. Tamo junto, até a próxima.